Boa tarde, Raul. Jogo domingo, 15 horas, contra a Chapecoense, adversário que tem 2 corações e uma história. Na Série B, busca permanecer e na Copa Santa Catarina busca uma vaga no G4. Como é que foi a semana de preparação do Leão para esse jogo? Semana boa de preparação, na verdade alguns problemas, né? Visto a questão da chuva, a gente teve que acabar treinando no sintético, então às vezes atrapalha um pouco a questão da logística de treinamento. Hoje nós voltamos para o campo para fazer um trabalho específico voltado para a Chapecoense. Sabemos que vai ser um jogo bem complicado, mas pode ser um jogo determinante para a gente em relação à questão de classificação. Acho que um resultado positivo pode nos colocar numa condição bem favorável. Os atletas estão cientes disso e a gente vai procurar fazer um grande jogo. O Ercílio viaja sexta-feira para Chapecó. Previsão aponta muita chuva, uma longa viagem, mais de 11 horas de ônibus. É uma preocupação mais para ti? Isso acaba dificultando a logística? Na verdade, em relação à questão do tempo de viagem, a gente sabe que está dentro do planejado, né? Porque a gente tem um pouco de receio em relação à questão da chuva, em relação ao clima que tem no estado nessa semana, previsão. Né? Então, existe uma preocupação em relação à questão da viagem, em relação à questão das rodovias, né? Mas a gente vai seguir aquilo que a federação estipular em relação à questão do jogo, procurar fazer a logística da melhor maneira possível para que a gente chegue lá em segurança e possa fazer um grande jogo. O Giovani demorou para encaixar no teu sistema de jogo, e quando encaixou, ele vem gradativamente marcando gols e ajudando na marcação, fazendo gols, contribuindo com o desenvolvimento do elenco em campo. E você destacasse esse trabalho que você fez com o Giovani, que esteve também perto de sair do clube no final do Campeonato Catarinense por causa do empréstimo. O Giovani é um atleta que eu conheço bastante tempo, né? Eu trabalhei com ele na base do Mirassol. Lá a gente se conheceu, ele demonstrou bastante qualidade, fez um trabalho muito bom comigo numa Copa São Paulo, inclusive foi lá que o Atlético Mineiro viu ele e acabou comprando. Depois disso ele voltou emprestado ao Mirassol jogando profissional, na Série C, a gente estava monitorando e acompanhando, foi dessa maneira que a gente acabou trazendo ele para cá. Ele é um jogador jovem ainda, então está naquele processo de amadurecimento no profissional. Acho que a Copa Santa Catarina no ano passado ele oscilou, o Catarinense desse ano também ele oscilou em alguns momentos, a Série D acho que ele já foi mais consistente quando ele assumiu a vaga de titular, e agora na Copa Santa Catarina novamente ele vem fazendo uma boa participação. Acho que ele é um jogador que ele é muito comprometido com o todo, com o processo, com o grupo de atletas. Tem essa função de 9 de fazer gols, mas além disso ele tem um compromisso em relação à questão da pressão alta que a gente procura exercer nas equipes adversárias. Então acho que ele está entregando aquilo que a gente espera dele e felizmente ele começou a fazer gols. Acho que isso vai dando cada vez mais confiança para ele conseguir crescer cada vez mais. Chapecoense joga hoje pela Série B do Brasileiro e no domingo contra o Ercílio pela Copa Santa Catarina. Serão 3 dias. Talvez a Chapecoense possa usar jogadores da equipe principal que vem jogando na Série B do Brasileiro e tudo mais. O que você espera desse adversário no domingo? Eu espero a Chapecoense muito forte, independente de quem venha jogar. Mas a gente tem acompanhado o que eles têm feito lá, principalmente nos jogos em casa. Os jogadores que não têm, vamos dizer assim, jogado nos jogos da Série B, têm ficado no banco ou entrado com pouco tempo, têm sido utilizados principalmente nos jogos lá no Indicondá. Então a gente vai procurar acompanhar o jogo de hoje à noite contra o ABC para visualizar quem são os atletas que possivelmente eles venham a utilizar no domingo, né? Independente de quem vem, a gente sabe que é jogador de qualidade. A Chapecoense está numa condição difícil, tanto na Série B quanto na Copa Santa Catarina. Ela precisa de um resultado positivo para se colocar numa condição de classificação, e o nosso dever é fazer o nosso melhor e conseguir o resultado. Se a gente conseguir o resultado, a gente dificulta bastante para um confronto direto futuro, além de a questão de dificultar para a Chapecoense o objetivo deles de classificar na Copa Santa Catarina. A movimentação do Ingro, em certo momento, ele é muito semelhante ao do Menezes quando esteve jogando aqui no Ercílio, mas ele tem uma presença muito mais de ataque. E você destacasse da partida do fim de semana contra o Avaí, o que ele pode render mais ainda na tua mão aqui no elenco do Ercílio? Cara, o Ingro é um jogador que a gente já monitorou faz bastante tempo, né? A gente tentou trazê-lo para cá em 2021, em 2022 também. Acabou que ele tinha feito acertos em outras situações, a gente continuou monitorando. Dessa vez o Felipe conseguiu
acertar com ele, trazer ele para cá. Ele é um jogador que ele pode jogar de 9, ele pode jogar de 10, ele pode jogar como beirada. Ele é um jogador muito inteligente, tem muita força e qualidade técnica muito boa. Então, a gente está testando dentro dos treinamentos possibilidades e situações com ele para utilizá-lo da melhor maneira possível. Acho que ele fez um grande jogo. Nos outros jogos que ele entrou bem também. Ele tem treinado muito bem. Acho que é um atleta que vai agregar bastante dentro do nosso elenco. Para domingo você não conta com o Cabeça, que está suspenso. A ideia é que o meio tenha o Igor com o Vitinho, ou pode ter uma outra mudança ali? A gente está testando possibilidades. Realmente o Jonathan está fora. Existe essa possibilidade de a gente manter a mesma equipe que iniciou o jogo contra o Avaí. Existem outras possibilidades que a gente possa vir a utilizar. Tem atletas que vêm treinando bem. A gente vai treinar essas possibilidades hoje para ter uma certeza maior e aí no sábado a gente definir a equipe que vai iniciar o jogo no domingo. Bom, o jogo é fora de casa, mas a torcida colorada vai ficar atenta, acompanhando os veículos de comunicação que vão fazer o jogo. Mas no jogo do último domingo, a presença do torcedor, naquela chuva que caiu antes da partida, surpreendeu? Não me surpreendeu tanto, porque assim, a gente tem visto, acho que o jogo anterior, contra o Concórdia, acho que foi meio complicado, porque a chuva foi muito forte no momento do jogo, então acho que dificultou bastante para o torcedor vir. E agora contra o Avaí a gente imaginava que fosse chover, acabou não chovendo. E aí o torcedor se fez presente e apoiou bastante, acho que esse apoio foi importante, né? Dar uma força extra para os atletas, para correr mais, para competir mais e para entregar mais. Eu acho que os atletas demonstrando esse poder de busca pelo resultado a todo momento, como aconteceu contra o Concórdia, passa para o torcedor uma representatividade grande, né? Então, acho que é importante a gente ter o torcedor próximo da gente, importante que a gente consiga continuar mantendo essa força que a gente tem aqui no Aníbal Costa, que isso vai ser importante até o final da competição. Pelo bom futebol apresentado pelo Lazzaroni no domingo contra o Avaí, ele ganha moral e seguirá na equipe titular? Acho que ele fez um grande jogo mesmo. Na verdade, o Guilherme ele é um jogador que tem um padrão muito bom, né, de qualidade técnica, de nível físico. Teria um tempo de adaptação. A gente, dentro da Série D, a gente procurou adaptá-lo. Esse início de Copa Santa Catarina, ele estreou contra o Inter de Lages, mas não fez um bom jogo, mas ainda precisava de um tempo de adaptação, de ritmo. Acho que ele entrou bem no jogo contra o Concórdia, mereceu uma oportunidade de iniciar novamente, fez um jogo muito consistente contra o Avaí. Provavelmente ele vai iniciar a partida, somente se acontecer algo fora de padrão para ele não começar. O elenco está ciente que são 4 jogos que faltam, 2 serão em casa na sequência, e é o mês da reta final da competição para depois conseguir galgar os objetivos na próxima fase? Desde o início da competição a gente tem traçado como objetivo o título. Os atletas sabem disso, mas a gente sabe que a gente precisa passar a primeira etapa, que é a classificação na primeira fase. É uma etapa difícil, todas as equipes têm condições, o nível do campeonato, as competições de Santa Catarina são sempre muito equilibrados. Acho que a gente tem crescido dentro da competição, fez um jogo bem consistente contra o Avaí. Importante a gente continuar pontuando, né? Conseguir os 3 pontos em Chapecó vai ser muito importante para a questão da sequência da competição. Quanto antes a gente conseguir a classificação, melhor. E importante é que a gente vá crescendo dentro da competição para a gente chegar na hora do mata-mata forte para buscar o título.